Você que está com Bíblia, vai abrindo lá comigo, lá no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 8, Atos 1. Muito provavelmente, meu querido, se Deus não mudar algo no meio do caminho, nós estaremos iniciando agora um estudo sobre o livro de Atos. Então, te convido já a estar lendo esse livro durante a semana. Você está buscando conhecimento mais sobre esse livro, sobre essas passagens. Estaremos meditando nesse livro durante alguns dias, alguns cultos. Então, fica aí esse convite para você. Você já se antecipe também, buscando no Senhor direção e resposta através da palavra dEle. E nós estaremos meditando nesse texto, nesses versículos aqui, capítulos do livro de Atos. Hoje nós vamos do versículo 1 até o 8. Então, se você está com a sua Bíblia e puder e quiser acompanhar aí, vai estar escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao meio de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que irás restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos ensina e nos ministra nessa noite, Deus. Tua palavra é verdade, vida e caminho, lâmpada para os nossos pés. Que nessa noite, ó Pai, a verdade da Sua palavra alcance nossos corações. Que Teu Espírito que habita em nós traga-nos a revelação do Cristo. Que possamos, ó Pai, ser transformados e moldados pela Tua palavra, Deus. Tu és adorado e exaltado neste lugar. Tu és o centro de toda adoração neste lugar. Por isso, Pai, continua sendo exaltado e engrandecido em tudo quanto fizermos aqui nessa noite. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, Pai. Manifesta no Senhor a Tua verdade em nosso meio nessa hora. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aqui vemos, meu querido Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e também autor do livro de Atos, trazendo e levando esse texto, então, a um certo homem chamado Teófilo. A respeito desse homem, pouco se conhece, e há algumas linhas de pensamento e de histórias relacionadas a quem é esse homem. O que é de comum acordo é que esse homem, muito provavelmente, seria alguém do alto escalão do governo romano. Esse homem, muito provavelmente, seria uma figura importante dentro do governo romano. Talvez esse nome não seja verídico, Teófilo não seja verdadeiramente o nome desse homem, mas seja um nome representativo para que esse homem não fosse exposto ao receber essa mensagem, ou se ela fosse interceptada por um determinado momento. Mas o fato é que, então, Lucas traz aqui e representa a esse homem alguns conceitos e algumas coisas que estavam acontecendo. O livro de Atos, você vai ver Lucas relatando muitos detalhes. Muitas vezes ele vai relatar como se estivesse contando uma história. Muitas vezes ele vai relatar sendo participante dessa história. Mas o fato é que Lucas, então, ele vai nos apresentar algumas coisas extremamente importantes. E o livro de Atos, meu querido, ele é uma das melhores formas de entendermos qual é o papel da igreja nesse tempo. Qual é o seu papel como um discípulo de Cristo. Porque quando nós
conhecemos a Cristo, então nós somos chamados a seguir a Cristo. E de uma forma muito simples, ou de uma forma muito fácil de ser compreendida, esse seguir a Cristo fala de sermos discípulos de Cristo. Nada tem a ver com uma religião, nada tem a ver com sermos crente, evangélico, nada disso, meu querido. Quando Cristo vem e traz, através da sua graça, para a salvação dos perdidos, Ele estava chamando então pecadores ao arrependimento, e não estabelecendo uma religião, um método religioso, não estabelecendo uma filosofia de vida. Ele estava nos apresentando a transformação de nossas vidas através da graça e do amor de Deus por cada um de nós. E quando nós assim entendemos e somos contemplados pelo Espírito de Deus, nos trazendo a revelação da obra de redenção de Cristo, nosso papel é seguir a Cristo e ser um discípulo de Cristo. E a maior forma de entendermos como devemos agir e o que Deus espera então de nós é quando vamos lendo o livro de Atos e vamos entendendo aquilo que os seus discípulos que ali viveram presencialmente com ele começaram a agir, como eles começaram a se portar. Muitos acreditam. Então esse é um livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver escrito os Atos dos Apóstolos. Mas, meu querido, mais do que os apóstolos ali, ele está trazendo um ato do qual todo cristão deveria ter. Todo cristão deveria se mover. E aqui, como nós, meu querido, que somos aqueles que seguem a Cristo, e se você quer ser um discípulo de Cristo, então nós precisamos compreender essas verdades e precisamos viver baseados nessas verdades. Por muitas vezes, meu querido, pela falta do conhecimento da palavra do Senhor, a própria Bíblia vai nos dizer que o povo perece, o povo sofre por conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos buscando coisas, estamos esperando coisas da parte do Senhor, das quais a palavra dele nunca nos prometeu, da qual a palavra dele nunca nos disse que iriam acontecer em nossas vidas. Quantas pessoas frustradas com o sistema religioso. Por quê? Porque colocaram a sua expectativa no sistema religioso, ao invés de voltar os seus olhos e as suas expectativas para Cristo. Nós precisamos estar focados em Cristo, amém? Amém ou não? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Não pela religião, não por uma bandeira, não por uma igreja, não por causa de um líder, não por causa de um pastor, mas sim por Cristo. E isso, meu querido, é extremamente importante. Então nós vamos ver aqui Lucas relatando a respeito do como Cristo se manifestou após a sua morte. E o texto vai dizer que por 40 dias ele esteve presente com os seus discípulos ali, esteve ali se apresentando diante dos homens. E ali o reino de Deus estava sendo estabelecido. Ele estava trazendo então ali condições a respeito do reinado de Deus e da lei de Deus sobre o coração dos homens. Jesus, meu querido, quando ele veio estabelecer o reino de Deus na terra, ele veio trazer um conhecimento que ia além da racionalidade humana. Quando você vê e percebe a história, o povo judeu ali, o povo esperava um rei semelhante a Davi, um rei que conquistaria territórios, um rei que livraria o povo do governo romano. Na cultura e naquele momento em que Jesus vem à terra, o povo judeu estava sendo oprimido pelo governo romano. E quando eles olhavam para a lei, para o Antigo Testamento ali, eles olhavam para as promessas e esperavam um rei semelhante a Davi. Lembra? O povo estava sendo governado por Deus e eles pediram o rei a Deus. Deus então trouxe Saul. Saul se corrompeu, Saul se perdeu no meio da jornada. Então Deus levantou Davi. E o povo esperava então um novo rei, ou um novo Davi, que fosse através de uma força militar, livrá-los do Império Romano e que eles pudessem ser a grande nação, a nação escolhida que eles ouviram tanto seus pais
né, os antigos falarem, a nação escolhida, a nação ali separada por Deus. Mas quando Cristo vem, ele vem estabelecer um novo reino, ele vem estabelecer então uma nova aliança, aonde essa exclusividade não estava mais sobre a vida dos judeus, mas estava sobre aqueles que reconhecessem a obra de Cristo, sobre aqueles que fossem iluminados pelo Espírito de Deus para terem a revelação de Cristo, sendo o Messias, o Salvador, aquele que nos resgatou. Então, quando Cristo vem, aquelas pessoas não conseguem compreender o que ele falava, porque em sua mentalidade elas esperavam um tipo de rei. Mas Jesus veio estabelecer um reino que não era físico, que não era militar, mas um reino espiritual, que já não falava de uma salvação em meio à terra, mas de uma salvação relacionada à eternidade. Esse era o propósito de Cristo, e por isso ele foi muitas vezes incompreendido. Por isso ele apresenta nos evangelhos uma ação completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E é por isso que muitas vezes nós ainda sofremos. Nós queremos compreender o reino de Deus de forma natural. Nós queremos compreender o reino de Deus através da perspectiva humana. Mas o reino de Deus fala de algo sobrenatural, de algo espiritual. E muitas vezes, meu querido, nós queremos trazer a nossa capacidade humana para a compreensão de algumas coisas, quando na verdade nós precisamos simplesmente sujeitar a Deus. Precisamos simplesmente confiar e depender dele. Tem alguém aqui me entendendo que pode dar um glória a Deus? Então, Jesus, ele veio e começou a trazer essa verdade, ele começou a apresentar ali a realidade, um reino espiritual, e ali, né, pessoas foram sendo alcançadas, pessoas foram sendo transformadas. E o texto vai nos dizer que então os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, que experimentaram as coisas sobrenaturais que Jesus fez, que ouviram o que Jesus estava pregando a respeito de um reino diferente, eles ainda questionaram Jesus, mesmo depois de ele morrer e ressuscitar, mesmo ele durante aqueles dias, eles questionam Jesus a respeito do reino de Deus. Eles questionam Jesus a respeito da questão de quando então veria esse reino. Porque, querido, isso é algo difícil muitas vezes de ser compreendido. Pela perspectiva natural e humana que temos, nós sempre estamos pensando a respeito das coisas terrenas. Mas o que Deus nos propõe é algo eterno. No versículo 6 do livro de Atos, no capítulo 1, do qual nós lemos, o texto vai dizer que eles estavam reunidos e perguntaram ao Senhor: será que este é o tempo que restaurareis o reino de Israel? Eles ainda estavam preocupados, porque imagina só, puxa, nós vivemos 3 anos com esse homem, ele curou enfermos, ele fez sinais, prodígios, maravilhas, ele nos trouxe alguns entendimentos diferentes. Ele morreu, mas ressuscitou. Uau, então ele veio e agora ninguém vai poder questionar, porque ele venceu a morte. Ele venceu e agora então ele vai se levantar como um rei sobre toda a nação de Israel, e nós seremos livres do Império Romano, e nós seremos uma grande nação. Agora ele vai trazer o exército e aí nós venceremos batalhas. Porque esse conceito ele era muito forte ainda na mentalidade do povo. Esse era um conceito que por anos eles cresceram e eles esperavam. O Messias seria aquele então, o rei, o governador, aquele que livraria o povo do Império Romano. Muito provavelmente, aqueles discípulos ouviram isso toda a sua infância, ouviram tudo aquilo por toda a sua vida. E qual o momento mais adequado, depois de morto, aquele homem ressuscitar e ser um rei? Seria impossível alguém questionar ele, porque todos ou muita gente viu e sabia da sua história. Mas o fato é que Jesus ele não estava falando sobre isso. Jesus, mais uma vez, veio e mostrou que não era sobre esse reino do qual
ele veio trazer. Não era esse reino que Jesus veio implementar na terra. Não era a respeito disso que o reino de Deus, quando ele é relatado na palavra, representa. Não é a respeito disso que o cristão deve viver. O que isso tem de prático para mim e para a sua vida? Meu querido, muitas vezes nós estamos pensando simplesmente nas coisas do hoje, do agora e de um plano terreno. Quando, na verdade, conhecedores de Cristo, conhecedores da obra de Cristo, conhecedores do reino de Deus, precisamos ter a nossa mente transformada. Romano 12:2 vai falar sobre isso. Precisamos ter a nossa forma de viver transformada, pensando na eternidade, pensando num reino vindouro, de algo que vai além da razão humana, que vai além da ação natural do nosso dia a dia. E é por isso, meu querido, que muitas vezes a gente se perde. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas frustradas também, porque estão esperando algo nesse prisma. Estão esperando uma resposta de Deus simplesmente para esse momento. Preocupadas com tantas coisas e se esquecendo das coisas eternas e celestiais. Se preocupando com muitas coisas terrenas e se esquecendo das coisas que Deus nos pediu para fazer. Como um verdadeiro cristão, meu querido, nós precisamos pensar e entender o reino de Deus como algo que virá, como a vida eterna, como o acesso à vida eterna que nós temos. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas pela graça e misericórdia de Deus, fomos resgatados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo Jesus, amém? Então, meu querido, Jesus vai dar uma resposta para esses homens e para nós. No versículo 7 ele vai dizer assim: não vos compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Sabe, meu querido, Jesus não respondeu absolutamente nada do que eles esperavam. Se você for ver, Jesus está dizendo assim: ei, não interessa o tempo, não compete vocês entenderem o tempo. Pela nossa natureza e pela nossa racionalidade humana, muitas vezes a gente quer entender as coisas. Puxa, eu quero entender o porquê disso, eu quero entender o porquê daquilo, eu quero entender por que isso está acontecendo na minha vida, por que essa situação veio para mim, por que o fulano passa por isso e eu tenho que passar por aquilo, e a gente quer entender as coisas. Mas quando nós vivemos para Cristo, sendo um discípulo de Cristo, nós não vamos compreender muitas vezes o que está se passando. Mas a resposta que Deus espera de nós é sujeitarmos à autoridade dele. Quando entendemos a obra de Cristo, reconhecemos então Cristo como nosso Salvador, amém? Mas não simplesmente o Salvador que nos resgatou do pecado, mas também precisamos reconhecer Ele como nosso Senhor. E vivemos numa geração em que Cristo é o Salvador. Puxa, Ele me libertou dos meus pecados. Puxa, eu terei acesso à vida eterna através de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz e eu sou livre e eu vou ter a vida eterna. Ok, isso está certo, mas está faltando um outro detalhe. Que Ele é seu Senhor. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e o siga. Isso fala sobre uma renúncia, sobre uma entrega. Isso fala sobre entregar o senhorio da sua vida a Deus. Eu e você, meu querido, éramos escravos do pecado e, consequentemente, escravos do diabo. Quando Cristo morre na cruz, então, Ele nos resgata, Ele compra a escravidão. Nós só, então, mudamos de senhorio. Antes nós éramos governados pelo pecado, pela morte. Quando você entende a obra de Cristo, então você deixa de ser escravo do pecado e do diabo e passa a ser agora, então, um escravo de Deus.
Mas Ele não te trata como um escravo, Ele te trata como um filho. Porque Ele te resgatou não para ser um escravo, mas para ser um filho. E ser um filho diante do reino de Deus fala sobre ser obediente ao seu Pai. Cristo, o texto vai dizer, a Bíblia vai nos dizer que Cristo veio à terra e foi obediente até a morte de cruz. Então, um cristão verdadeiro é alguém que está sendo conduzido e direcionado por Cristo. Então ele passa a ser o seu Senhor. Ele passa a ter o controle e o direcionamento da sua vida. E isso vem, meu querido, através da ação do Espírito Santo em nós. Eu e você, pela nossa capacidade e pela nossa natureza, não conseguimos, meu querido, ser bons. Nós não conseguimos, meu querido, seguir a Cristo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós. Amém? Deus habita em você, meu querido. O Espírito de Deus está em você. E essa ação do Espírito de Deus é que vai te direcionar, é essa ação do Espírito de Deus que vai transformar a sua vida. É essa ação do Espírito de Deus que vai mover a nossa vida para caminhar segundo Ele. Quando você vai estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai compreender que nós somos formados então de espírito, alma e corpo. Nós, então, meu querido, somos inclinados à maldade. A palavra de Deus vai nos falar sobre isso, que somos inclinados à maldade por causa do nosso corpo e da nossa alma. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, então, vai nos inclinar a vivermos conforme o propósito e o querer de Cristo em nossas vidas. E é essa ação do Espírito em nossas vidas que vai nos fazer sermos testemunhas de Cristo. Por mais que você deseje fazer o bem, meu querido, por mais que você anseie em fazer coisas boas, a sua natureza pecaminosa, que fala do seu corpo e da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, vai te conduzir à maldade. Mas é o Espírito de Deus que habita em nós que vai nos realinhar e nos conduzir para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que é o propósito de Deus em nossas vidas. E quando Cristo responde a respeito do reino, se era o tempo do reino de Deus ser manifesto, ali, ele vai dizer, ei, não compete vocês entenderem o tempo. Não compete vocês saberem qual é o momento. Mas ele vai dizer então que aqueles homens seriam tocados e veriam a manifestação do Espírito de Deus. O versículo 8 vai dizer assim, mas recebereis poder do céu ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus estava dizendo, não se preocupem com o tempo, não se preocupem quando isso vai acontecer. Se preocupem em ser minhas testemunhas. Se preocupem em ser testemunhas de Cristo. Se preocupem simplesmente em serem tocados e transformados pelo Espírito, e esse Espírito vai conduzir vocês a serem meus testemunhas. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, meu querido, precisa estar preocupado em ser um testemunha de Cristo. Em ser alguém que manifesta o reino de Deus, em ser alguém que testemunha a respeito daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo faz. Muitas vezes, meu querido, nós estamos querendo convencer as pessoas, nós estamos querendo falar as coisas, mas simplesmente com o nosso desejo, esquecendo da missão principal da qual nós temos. Esquecendo qual é o propósito daquilo que Cristo nos chamou a viver e a fazer. Muitas pessoas têm vivido de forma automática.
Eu faço isso, eu faço aquilo lá, porque aquilo é certo, porque aquilo é bom, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que viver. Porque eu sei que é o certo a se fazer. Ok, meu querido. Mas nós precisamos entender e compreender qual é o verdadeiro propósito. Quando ele fala sobre recebermos poder do Espírito Santo, meu querido, quando ele fala sobre essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ele está falando da ação do Espírito de nos transformar nesses testemunhas de Cristo. Essa ação do Espírito, esse poder do Espírito, ele é o poder que o Espírito Santo tem de mudar a nossa mente, de nos transformar para sermos mais parecidos com Cristo. Para sermos semelhantes a Cristo. Eu e você, meu querido, não conseguimos vencer as coisas se não for o Espírito Santo em nossas vidas. Se não for a ação do Espírito em nós. Nada de bom que fazemos é mérito nosso. Desculpa se eu estou te escandalizando ao dizer isso, meu querido. Mas nada de bom que você faz é mérito seu. É o Espírito Santo agindo na minha e na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que eu e você, sem Cristo, nada podemos fazer. Que a Bíblia também vai nos dizer que eu e você somos maus. E pela nossa própria natureza, só agiremos em maldade. É o Espírito Santo em nós, é a consciência. Como o Espírito Santo age em nós? Através da consciência, daquilo que é bom, daquilo que é o bom senso, daquilo que é íntegro, daquilo que é reto, daquilo que é justo. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitas vezes nós mistificamos aquilo que o Espírito Santo faz. Muitas vezes as pessoas, ao ouvirem falar do Espírito Santo, elas mistificam as coisas. E esperam coisas sobrenaturais acontecendo. Mas o fato é que o Espírito Santo, por habitar em nós, meu querido, ele age no nosso interior. Então ele mexe com coisas dentro de nós. E a principal ação dele é na nossa consciência. Aonde você vai tendo consciência daquilo que é certo e errado. Aonde você vai tendo consciência das coisas que agradam e das coisas que desagradam a Deus. Aonde você vai entendendo e compreendendo aquilo que é legal, daquilo que é imoral. Daquilo que é o certo, daquilo que é o errado. Você não precisa que alguém fique te dizendo. O Espírito Santo atuando em você vai começar a mostrar essas coisas. O Espírito Santo atuando em você vai começar a te constranger, a te confrontar a respeito de algumas coisas. E é por isso que é impossível você ser um cristão e continuar da mesma forma que você vivia. Porque um cristão verdadeiro, ele é transformado pelo Espírito que habita nele. É isso que Jesus está dizendo, e recebereis poder. O poder para ser transformado em testemunha de Cristo. O poder do Espírito Santo mudando a nossa forma de viver, mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de se relacionar. Nos trazendo a compreensão daquilo que é a verdade, nos trazendo a compreensão daquilo que é o agir de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que vai nos trazer o entendimento da obediência a Cristo. É quando nós nos sujeitamos, então, a essa ação do Espírito em nossas vidas. Uma das formas mais simples, meu querido, das figuras mais simples de você entender a ação do Espírito Santo na sua vida, é você se lembrar do desenhinho do Pica-Pau. Lembra quando o Pica-Pau ia lá atazanar o Leôncio? Aparecia um diabinho e um anjinho na orelha dele. E dizia, faça isso, o diabinho dizia. E o anjinho dizia, não faça isso. O Espírito Santo, vamos dizer assim, é o anjinho do Pica-Pau. É a consciência te dizendo de que aquilo não é legal, de que aquilo está errado.
A sua alma, a sua natureza é o diabinho, dizendo, vai, faz isso, faz aquilo. Não tem nada de místico aqui, meu querido, não tem nada ritualístico aqui. É algo na minha e na sua consciência, é uma ação do Espírito em nós. É uma ação da compreensão daquilo que está de acordo com a verdade de Cristo, que está de acordo com o caráter de Deus. Todo mundo sabe o que é certo e errado, meu querido. Todo mundo tem a consciência de coisas certas e coisas erradas. Mas por que então pessoas vão para um caminho tão errado e tortuoso? Porque lhe falta temor a Deus. E o Espírito Santo, então, ele vai nos trazer esse temor a Deus, esse reconhecimento da soberania e da grandeza de Deus. E é por isso que nós, então, obedecemos, por um ato de amor e de respeito a Deus. Não de medo. Temor não tem a ver com ter medo, mas temor tem a ver com reverência e respeito a Deus. Eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu respeito a Deus, eu desejo seguir e continuar vivendo com Ele. Isso é temor. A sabedoria é o princípio do temor. Então você entende aquilo que agrada o coração de Deus, você entende aquilo que é o que Deus espera de nós. Então o Espírito Santo, ele vai nos trabalhando e vai nos direcionando para isso. Ser esse testemunha, meu querido, tem a ver com agir semelhante a Cristo. Ser esse testemunha, meu querido, fala sobre você seguir o caminho de Cristo. Sobre você ir na direção daquilo que é o correto. Sobre você estar ali, meu querido, junto com Cristo. Porque como você vai testemunhar de algo que você não conhece? Como você vai testemunhar de algo que você não vive? Como você vai testemunhar de algo que não é verdade na sua vida? Você só pode ser um testemunha quando você então conhece a Cristo, quando você vive com Cristo, quando você está diante de Cristo. No grego, a palavra testemunha, meu querido, ela também é a mesma palavra usada para mártir. É a mesma palavra usada, meu querido, para alguém que estava disposto a se tornar um mártir. A mesma palavra, ou testemunha, significa ser fiel a qualquer custo. Mártir era aquele que estava disposto a morrer por uma causa. Testemunha, no contexto aqui do texto que nós lemos, ele também tem a mesma representação. Fala sobre você ser fiel a todo custo. E é por isso que o texto vai dizer, então respondeu, não compete vocês entenderem qual é o tempo, mas sereis minhas testemunhas. E aí quando você pega esse texto e você vai ouvir quem recebeu essa mensagem, você vai se lembrar que foram os discípulos, amém? Ali estavam os discípulos de Cristo. A gente conhece os que são mais relatados, os apóstolos ali, né? Porque tiveram talvez sua história mais divulgada e difundida. Porém, aqui muitas pessoas, e quando você vai para Hebreus, você vai entender os heróis da fé, homens e mulheres que morreram por uma causa, Cristo. Quando ele fala sobre sermos testemunhas, ele está nos falando sobre vivermos movidos pela ação do Espírito Santo em nós, a ponto de estarmos dispostos a morrer por Cristo. De uma forma bem simples é essa. Quando ele está dizendo, ei, não compete vocês entender qual é o tempo. Não compete vocês entender quando o reino de fato de Deus virá sobre a terra. Importa que vocês entendam algo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês, em ousadia, testemunhem a respeito de Cristo.
por todos os lugares, aonde eu os enviar. E quando nós continuarmos na sequência dos cultos, lendo o livro de Atos, você vai entender que foi exatamente isso que eles fizeram. Foi exatamente dessa forma que eles viveram. E agora a pergunta que fica para mim e para você: será que nós temos vivido dessa forma? Será que eu e você, meu querido, somos testemunhas? Não compete muitas vezes a gente entender o que vai acontecer. Quem vai ganhar a eleição ano que vem, e o anticristo, e a besta do apocalipse, e isso e aquilo. Não, querido, sejamos testemunhas. Estejamos dispostos a viver e a anunciar Cristo a todo custo, ou a qualquer custo. Provavelmente, se você está inteirado nas notícias, você viu uma notícia que dizia que o presidente dos Estados Unidos está intimando o governo da Nigéria para dar uma resposta em relação à morte dos cristãos que está acontecendo na Nigéria. Um pastor de uma igreja foi sequestrado na Nigéria. E o grupo radical cobrou um valor absurdo de recompensa para que ele devolvesse o pastor. Aquela comunidade se juntou e de diversas formas deram 1/3 do que foi pedido. O que eles fizeram? Mataram o pastor. Muitos têm morrido lá. Por quê? Porque eles entenderam o que é ser testemunha a todo custo. Muitas vezes eu e você, diante de conversas, diante de momentos, nós nos calamos. Temos vergonha de falar que seguimos a Cristo. Temos vergonha, muitas vezes, de falarmos do amor de Cristo para quem está ao nosso lado. Temos vergonha de manifestar Cristo em nossas vidas. Será que, de fato, então, temos sido testemunhas? Porque o que é o reino de Deus, meu querido, fala sobre uma ação de entrega semelhante àquilo que Cristo fez. Ele se entregou por nós. Ele não foi compreendido por aqueles que estavam à sua volta, a ponto de ser condenado por eles. Eu e você, muitas vezes, talvez não seremos compreendidos por quem está à nossa volta. Seremos condenados por eles. Mas precisamos ser testemunhas como Cristo nos pediu para ser. Pega a história dos apóstolos. Todos foram homens que no mundo de hoje seriam homens sem sucesso algum. Vamos lá, meu querido, essa história desse pastor da Nigéria. Você acha que esse homem era um homem bem-sucedido, sim ou não? Não precisa me responder, responda para você. Esse pastor que foi sequestrado e foi morto, ele foi um homem bem-sucedido? Puxa, eu nem conheço ele, eu não sei quantos seguidores ele tinha, pastor. Qual era o valor da conta bancária que ele tinha? Que carro ele tinha? Quantas casas? O que ele tinha? Não, querido. Ele entendeu que não é esse reino que ele tinha que viver. Ele entendeu que era do reino celestial que ele precisava viver. Posso te dizer, esse homem é muito mais bem-sucedido que talvez alguém que está nas capas das revistas. Porque ser bem-sucedido no reino de Deus é fazer a vontade do Pai. É viver por aquilo que Cristo nos chamou a viver. É ser testemunha. É estar disposto a falar e a viver de Cristo. Não importa o preço que isso custe. Não importa quanto isso custa. Puxa, mas eu vou perder a minha reputação. Ei, meu querido, você já perdeu a sua vida se você é um seguidor de Cristo. Você nem deveria se preocupar com isso. Então isso lhe mostra que você não entendeu o que é Cristo ainda. Sabe, o evangelho que nós temos visto e vivido nesse tempo tem sido um evangelho completamente diferente do que é ser testemunha.
Ser testemunha, meu querido, é você estar disposto a passar o que for para falar de Cristo, a passar o que for para anunciar Cristo. E eu não estou dizendo que você não precisa ter uma vida boa, você deve viver e ter uma vida boa, amém? Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa ser o melhor profissional lá no seu trabalho, na sua área de atuação. Você precisa ter e conquistar coisas. Você precisa crescer e avançar em todas as áreas da sua vida, sim, porque isso também é ser um bom testemunha de Cristo. Agora, isso não pode motivar a sua vida. Há uma grande diferença em conquistar coisas terrenas e ser movido pelas coisas terrenas. Eu posso conquistar coisas terrenas, mas isso não pode ser o que move o meu coração. Porque eu sou então o melhor funcionário na minha empresa? Para glorificar a Cristo e para que as pessoas reconheçam a ação de Cristo na minha vida. Não para eu ser o cara, não para eu ter um status, não para eu ser um... Não, para glorificar o nome de Cristo. Por que então eu vou buscar ser o melhor naquilo que eu faço? Para que Cristo seja glorificado e as pessoas vejam a ação de Cristo na minha vida. Não para que eu fique me ostentando ou me aparecendo com isso. Então eu busco e avanço em coisas terrenas, ok. Mas essa não é a motivação principal. A motivação é glorificar a Deus, exaltar a Cristo, ser um testemunha de Cristo aonde Ele me colocou. Só que nós vivemos inversão de valores e muitas vezes nós vivemos a confusão. Pessoas, então, que dão falso testemunho ou um péssimo testemunho. Quando você se apresenta e as pessoas te conhecem que você é um pastor, elas já começam a contar histórias. Puxa, você é pastor? É, sou pastor. Nossa, eu conheço alguém que era assim, que, meu Deus, ia na igreja e só fazia isso, só mau testemunho. Essa pessoa não entendeu o que é ser um testemunho de Cristo. Talvez, meu querido, você não use um microfone para testemunhar de Cristo. Talvez você nunca pregue numa plataforma de igreja. Mas todos os dias, quando você sai da sua casa, todos os dias, quando você interage nas suas redes sociais, você pode ser um testemunho de Cristo. Sem nunca pegar no microfone. Sem talvez nunca abrir uma Bíblia para pregar para alguém. Mas pela sua conduta de vida, pela sua postura diante de circunstâncias. Pelo seu caráter, você vai testemunhar a Cristo. Nós, muitas vezes, estamos esperando as coisas acontecerem. Diz, não, mas o dia que eu for assim, Não, meu querido, é todo dia, é toda hora, em todo momento. Em todo lugar que você estiver, em toda a situação que você passar. As pessoas estão olhando para mim e para você. As pessoas estão olhando para nós. Posso te contar um testemunho? Estou trabalhando num lugar aqui e chegou um rapaz lá. Ele falou, eu te conheço. Eu falei, é mesmo? Mas eu não lembro de onde. Eu falei, cara, eu não lembro de você. E aí a gente foi conversando. Quando ele era bem novinho, a família dele frequentou a igreja. Falou, você não era o pastor da igreja? Eu falei, sou eu mesmo. Falei que eu te conhecia. Falei, que bom, né? E aí, meu querido, se lá no meu trabalho eu não sou um bom testemunho de Cristo, qual imagem eu vou passar para aquele jovem? E se lá eu não sou um bom testemunho de Cristo? Porque lá eu não estou na igreja, lá eu não sou pastor, lá ninguém me conhece. Ei, meu querido, existem pessoas que estão olhando para você, ainda que você ache que ninguém te veja.
Tem pessoas esperando a sua conduta e a sua postura diante de circunstâncias. Estão esperando você ser um testemunha de Cristo. Custe o que custar, meu querido. Para fechar, tudo que eu e você, meu querido, precisávamos, Cristo já nos deu através da cruz. Semelhante a Paulo, um cristão precisa viver para Cristo. Morrer é lucro. Nós vamos tomar de um pão e de um cálice, que representam a ação de Cristo na cruz, que representam a ação de redenção da minha e da sua vida, que representam esse reino de Deus e essa nova vida que teremos. Por isso que a Bíblia diz que João, no texto que nós lemos, diz: João batizava com água, mas vocês receberão o Espírito. Quando nós temos um novo nascimento, nós estamos falando então para essa nova vida. E essa nova vida só é possível por compreendermos a entrega da vida de Cristo naquela cruz. E ao entendermos a entrega de Cristo na cruz, isso, por uma revelação e pela graça de Deus em nossas vidas, nos faz também a nos entregarmos por Ele, a ponto de sermos mártires, a ponto de sermos testemunhas. Mas a grande questão que fica para mim e para você nessa noite, meu querido, ao lermos a palavra de Deus, ao sermos edificados por essa mensagem, será que de fato temos sido testemunhas de Cristo? Será que estamos dispostos a enfrentarmos então a morte? E aí eu não estou talvez te levando ao extremo de pensar na morte física, mas pensar na morte dos seus sentimentos, dos seus desejos, a pensar talvez na morte da sua reputação, do seu status, do seu círculo de amizades, da sua vida. Quando eu me entreguei de fato a Cristo, meu querido, eu estava nos 2 últimos anos da minha faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha um propósito, que não era me formar, era ser o mais louco da faculdade. E até chegar e me encontrar com Cristo, eu estava cumprindo muito bem aquela missão. Eu era alguém conhecido. Eu era alguém que tinha um status e uma reputação. Boa ou ruim, meu querido, eu tinha. Eu quase fui expulso da faculdade, uma faculdade federal. Isso é impossível de acontecer. Para você ter noção, eu não estou me vangloriando disso, eu estou te contando algo. Eu vivia a melhor fase da minha vida para os meus amigos e para aqueles que estavam à minha volta. Quando então eu entendi a obra de Cristo, eu entendi que era necessário aquele velho homem ou aquilo acabar. E o cara que andava e gritava e chamava a atenção de todo mundo, agora ficava na sala lendo a Bíblia e lendo um livro. O cara que se vangloriava das coisas agora começa a se abster das coisas. Quantas vezes meus colegas diziam: cara, você não vai para esse evento, você não vai para essa festa. Isso já não mais faz parte da minha vida. Isso já não tem valor mais para mim. Eu já não vivo mais para isso. Puxa, agora você só pensa em igreja.
Agora você só pensa em fazer isso e aquilo. Sim. Eu morri para o meu eu, para viver por Cristo. Eu deixo de lado essas coisas para viver aquilo que Cristo tem para a minha vida. Todos nós, meu querido, teremos que deixar coisas morrer em nossas vidas. Eu estou te contando de algo que eu vivi. Não foi a morte física, mas foi a morte de um personagem, porque eu vivia um personagem. Foi a morte de uma história, de uma reputação que foi construída. Foi a morte de uma história. Mas foi o entender que já não era mais eu que vivia, mas sim Cristo. Foi o entender que eu precisava ser um testemunha de Cristo. E até hoje, meu querido, isso precisa estar aqui dentro. Até hoje isso precisa mover aqui. Ao pegarmos desse pão e desse suco, meu querido, ali está a ação de Cristo. Ali está um ato representativo da ação de Cristo em amor a mim e a você. E quando nós ceamos, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Como seremos testemunha de algo que não conhecemos, de algo que não é verdade em nossas vidas? Talvez coisas precisam ficar para trás. Talvez coisas precisam ser deixadas de lado. E o Espírito Santo que habita em você tem te mostrado e tem te direcionado a isso. E talvez nessa noite ele só esteja reforçando o que ele já tem dito para você há algum tempo. Talvez essa mensagem só foi um reforço daquilo que ele já está te falando há alguns dias. Se de fato você quer ser um cristão, um discípulo de Cristo, um testemunha de Cristo, talvez estejam coisas que fiquem para trás. Talvez tem coisas que tem que morrer. Talvez tem coisas que você tem que deixar. Porque lembra, ser um testemunha é ser um mártir. Isso fala de viver a qualquer custo. Feche seus olhos, meu querido.